Olá a todos, vamos dar continuidade aos trabalhos e a aula de hoje é sobre a reta numérica. Observe como podemos representar os números das fichas a seguir em uma reta numérica. Aqui eu tenho o número A, que corresponde a 3, B, menos 5, C, menos 1 e D igual a 5, certo? Vamos lá, vamos encaixar esses números. A, 3. Então, A é o 3, então aqui vai ficar a letra A. B, menos 5. Opa, menos 5. Aqui é o B. C, menos 1. Então, o C vai ficar em cima do menos 1. E o D, 5. Então, como vimos em aulas passadas, o 0 é a origem. Aqui é a origem. Para a direita, o sentido para a direita é o sentido positivo. E para a esquerda é o sentido negativo. Tranquilo? O que podemos concluir com isso? Relacionamos o ponto da reta com o número inteiro das seguintes formas. Cada ponto de uma reta numérica inteira é chamado imagem geométrica do número. Então, se eu tenho um ponto, eu tenho uma imagem, né? Cada ponto de uma reta numérica é chamado imagem geométrica do número. Na reta, o ponto A é a imagem geométrica número 3. E o ponto B é a imagem geométrica do número menos 5. Voltamos aqui para o slide anterior. Então, aqui eu tenho a imagem geométrica, certo? Do 3 é o ponto A. A imagem geométrica do menos 5 é o ponto B. A imagem geométrica do ponto menos 1 é C. E a imagem geométrica do ponto 5 é a letra D. O número inteiro é chamado abscissa do ponto correspondente. Assim, 3 é a abscissa do ponto A e menos 5 é a abscissa do ponto B. Voltando aqui o slide. Então, eu tenho a abscissa 3, que corresponde ao ponto A, a abscissa 5, que corresponde ao ponto D, a abscissa menos 1, que corresponde ao ponto C, e a abscissa menos 5, que corresponde ao ponto B. Então, nesse slide, ele explica, né, o que é a imagem. A imagem é o ponto, que são as letras, e a abscissa é o número. E essa abscissa, por sua vez, pode ser um número positivo ou um número negativo. Tranquilo? Avançando. Número inteiro, eu posso falar que é oposto ou simétrico. Eu posso usar uma dessas duas nomenclaturas. Consideramos os pontos A e ponto B situados na reta numérica abaixo, certo? Então aqui, se eu perguntasse quem é a abscissa do ponto A, menos 4, professor. Muito simples. Quem é a abscissa do ponto B? 4, certo? Tranquilo? Vamos lá. Verificamos que os pontos A e B estão à mesma distância da origem e se localizam em lados opostos. Aqui eu tenho a origem, que é o 0. Se eu saio em sentido do A, eu tenho 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Se eu saio em sentido ao B, eu tenho uma unidade, 2, 3, 4. Eu tenho a mesma distância. Então, por esse motivo, o menos 4 é oposto ao 4, ou 4 é oposto ao menos 4. Oposto ou simétrico. Tranquilo? Assim, menos 4 e 4 são números inteiros opostos ou simétricos. Vamos praticar? Determine o oposto de menos 6. O oposto de menos 6 é mais 6. O mais 6 está à mesma distância em relação à origem. O simétrico
de B. Simétrico de B é menos B. O oposto de 100. Certo? O oposto de 100, do número 100. O oposto, qual o número que está a mesma distância do 100 em relação à origem, em relação ao zero? É o menos 100. O oposto do oposto de menos 7. Aí o oposto do oposto é duas vezes. Uma vez seria o 7, certo? Aí mais uma vez volta novamente para o menos 7. O simétrico do oposto de 8 é o mesmo caso, ele é duas vezes simétrico de 8 é menos 8 e o oposto de menos 8 é 8 positivo. Tranquilo? E letra F. E última, o simétrico de menos A. O simétrico de menos A é mais A. Espero que todos tenham entendido essa continuidade do assunto, que vimos a reta numérica, a localização dos pontos, certo? Que eu chamo de abscissa, que é chamada de abscissa, e o ponto, que é as letras, que são chamadas de imagem geométrica do número. E a explicação de número oposto ou simétrico. Nas próximas aulas, eu vou explicar número de módulo de um número inteiro, comparação de número inteiro, e depois a gente vai estudar as operações com os números inteiros, certo? Até a próxima. Continue estudando e fazendo os exercícios. Tranquilo? Um abraço a todos.